Sabe uma coisa que diferencia o Brasil do resto dos países democráticos? É que no Brasil nós temos os ministros da Suprema Corte mais vaidosos da história. Em algum outro país você já viu ministros do STF constantemente dando entrevistas e palestras e aparecendo na televisão? Não. Por serem ministros da Suprema Corte, eles têm como prerrogativa, ou aliás, como fundamento, se manter o mais distante do debate político para não parecerem ser tendenciosos. No Brasil, não. No Brasil, os ministros do STF aparecem mais do que deputados, senadores, até mesmo mais do que o próprio presidente. E aí o Barroso, o grande iluminado Barroso, foi dar uma entrevista ontem. E olha as asneiras que o cara fala. Como o senhor vê esse projeto de lei da anistia? Olha, pela Constituição, quem tem competência para dar anistia é o Congresso. Portanto, acho que o debate está acontecendo no lugar certo. Não é isso que o seu colega Alexandre de Moraes disse. Inclusive, o Alexandre deixou bem claro que se provar anistia no Congresso, ele vai revogar ela no STF. Como os outros debates estão acontecendo. Tem um debate sobre mandato no Supremo. Acho que é legítimo o Congresso debater isso. Fala isso diante das câmeras, mas depois vai lá, os ministros do STF ligam para senadores e deputados ameaçando. Tem a queixa das decisões monocráticas, o pedido de vista, isso acho que a gente já resolveu pelo regimento, mas é legítimo. Eu acho que o Congresso debater as grandes questões nacionais faz parte da vida democrática. Quando eu acho que é necessário o Supremo se manifestar, porque nós também fazemos parte do debate público. Não. Os senhores não fazem parte do debate público. Os senhores não deveriam fazer parte de debate algum. O fato de o senhor falar uma besteira dessa, me lembra aquela fala do derrotamos o bolsonarismo ou perdeu o Mané. O problema é justamente porque os senhores não só querem fazer parte do debate público, mas querem ditar o debate público. Eu me manifesto, mas eu não vejo com muita naturalidade o Congresso debater essas questões. Vejo com um pouco mais de reserva. O que ele vê com um pouco mais de reserva? Os pedidos de impeachment. Porque aí... vamos fazer uma analogia de um jogo de futebol. Vamos fazer essa analogia. Você tem os 11 jogadores, às vezes, evidentemente, eles têm posições diferentes, chutam a bola, às vezes, para o lado contrário. Cada um tem a sua estratégia, faz parte do jogo. Mas quando um dos times passa a trabalhar para que você expulse os jogadores do outro time, você deixou de jogar e não quer deixar que o outro time jogue. Deixa eu ver se eu entendi. Através da sua absurda analogia nesse momento, o STF é um time, o Congresso é outro time? Deixa eu explicar o que tão grave que é isso. Aqui ele está falando que o STF é puramente corporativista. Eles devem proteger uns aos outros e não a Constituição. Segundo, ele coloca a Suprema Corte como sendo uma adversária, uma opositora do Congresso, que é eleita pelo povo. Não poderia existir uma analogia mais ridícula do que essa. O STF não é um time, o STF é uma instituição na qual a sua composição existem membros que são escolhidos pelo presidente e depois sabatinados pelo Senado. Quando algum desses membros quebra as regras, comete crimes, esse membro tem que sair. E quem tira é o Congresso. Não é um Congresso tentando diminuir o outro time, não há uma competição. Peraí, não deveria haver uma concorrência entre as duas instituições. Essa analogia foi tão estúpida que eu acho que ele teve um daqueles momentos de sincericídio. Portanto, eu acho que o impeachment, eu acho que ele é Vamos, desembucha. Um elemento não desejável do debate público. Primeiro que vocês não deveriam estar no debate público, o impeachment é constitucional, nós temos o direito de pedir o impeachment e essa sua fala mostra mais uma vez o quanto vocês estão abusando do poder. Que é você querer expulsar o jogador do outro time. Não deveria existir dois times, Barroso. O Congresso e o STF não deveriam ser times adversários lutando pela bola. Deveriam todos estar trabalhando juntos pela Constituição, pela democracia. A sua fala foi de uma estupidez que eu fico imaginando como que você conseguiu se convencer de ser um ser iluminado. Em vez de fazer o jogo de acordo com as regras naturais do jogo. As regras naturais, está lá na Constituição. Crime de abuso de autoridade, improbidade, existem todo um rol de crimes que o ministro do STF pode cometer que é plausível de impeachment, passível de impeachment. E o Alexandre de Moraes cometeu todos, do começo ao fim. Mas fora isso,
Eu acho que numa democracia nenhum tema é tabu. Tudo pode ser discutido. Fora o impeachment do STF, tudo a gente pode conversar, menos impeachment de um colega meu, porque se der um impeachment de um colega meu, eu posso ser o próximo. Tido à luz do dia. Eu sou um sujeito kantiano, assim, eu acredito piamente que tudo que é bom, certo e legítimo um dia vai prevalecer no espaço público. Eu concordo com você. Tudo que é bom, certo e legítimo um dia vai prevalecer no espaço público. E sabe o que é bom, certo e legítimo? O STF voltar a ser uma Suprema Corte, um tribunal que preserva a Constituição, a liberdade de expressão e a democracia. E não esse bando de militante travestido de ministros do STF que só envergonham o Brasil cada vez mais, destroem a nossa liberdade, Constituição, liberdade de expressão, segurança jurídica. Hoje, a nossa Suprema Corte, alguns membros da nossa Suprema Corte representam o maior perigo para a nossa nação. E nós, parlamentares, temos sim a prerrogativa constitucional de batalhar, de articular pelo impeachment de um criminoso que ocupe um cargo dentro do STF. Agora, vim falar de time, cara, quem que te falou uma besteira dessa? O Congresso, a Suprema Corte, o Executivo tinham que todos estar trabalhando em conjunto e não de forma oposta. Quem criou essa oposição foram vocês através das decisões absurdas, totalmente tendenciosas, totalmente políticas que vocês vêm assumindo ao longo dos últimos anos. E isso corroeu a imagem do STF. Não fomos nós de direita, foram vocês. Nós simplesmente ficamos indignados com a destruição da nossa Constituição.